tudo bem? Eu sou a professora Mariana Valinhas. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, os cuidados com o meio ambiente. Se nós olharmos o planeta Terra, a gente percebe que ele é formado por algumas partes cobertas de água e outras cobertas de terra, não é mesmo? Vamos falar primeiro do solo. O solo é um componente do ambiente que recobre toda a superfície do nosso planeta e que sustenta as plantas. Quando o solo possui plantas que se originaram no local em que são encontradas, a gente diz que ali há uma vegetação nativa. No Brasil, ainda temos algumas regiões com vegetação nativa. E isso é ótimo para preservar a diversidade dos organismos que vivem nesses locais. Mas nem todo lugar possui vegetação nativa. Sabem por quê? Porque muitas vezes essas vegetações foram alteradas devido aos diferentes usos que os solos tiveram. Os principais modos como os solos são utilizados são agricultura, pecuária e extrativismo. A agricultura consiste em utilizar o solo para cultivar plantas que vão servir de alimento. A pecuária, também conhecida como criação de animais, é uma atividade que utiliza o solo para implantar pastagens de animais, como cavalos, cabras. Esses animais geralmente são destinados à alimentação humana. Já o extrativismo é a atividade relativa à exploração de materiais retirados da natureza para obtenção de renda. Há o extrativismo vegetal, onde são retirados frutos e sementes, e o extrativismo mineral, onde são retirados minérios de ferro, bauxita, entre outros. Como essas atividades podem destruir o solo? É o que vocês vão descobrir agora. Algumas das atividades desenvolvidas pelo homem podem degradar o solo, ou seja, provocar a sua deterioração e fazer com que ele perca suas qualidades. A erosão é um processo que causa a perda de grãos minerais e de matéria orgânica do solo. Ela é provocada pela ação dos chamados agentes erosivos. Esses agentes podem ser vários, mas os principais são a água e os ventos. E onde ela ocorre? Ela ocorre em locais onde a vegetação nativa foi retirada, porque essa vegetação, como a gente falou, protege o solo. Quando o homem vai preparar áreas para a agricultura, para a pecuária e para o extrativismo, ele retira essa vegetação nativa e deixa o solo exposto à ação da água e dos ventos. Assim, quando a chuva cai, as gotas atingem o solo com força e quando escorrem, elas arrastam os grãos do solo e vão provocando aberturas nele, como vocês podem ver na imagem. Esse processo é mais intenso nas áreas inclinadas, onde as gotas da água escorrem com mais facilidade e rapidez. Uma das consequências da erosão é o assoreamento. Aí vocês me perguntam, o que é assoreamento? Assoreamento é o acúmulo de materiais retirados do solo e que vão sendo arrastados pela água da chuva para dentro dos rios, dos lagos, dos córregos. Em alguns casos, certos rios vão ficando mais rasos porque têm seus fluxos bloqueados e podem acabar até transbordando. A poluição é um problema ambiental que altera as características do solo, devido ao fato de as pessoas utilizarem substâncias nocivas a ele. Na agricultura, por exemplo, os agrotóxicos são muito usados para controlar insetos, doenças que podem atrapalhar as plantações.
mas o uso incorreto e excessivo desses produtos pode contaminar o solo e alterar suas propriedades, gerando grandes prejuízos à natureza. Outra fonte de poluição do solo é o despejo incorreto do esgoto. Caso ele não seja coletado, tratado e destinado corretamente, ele pode contaminar o solo com algumas substâncias que pode conter. Além do esgoto, que é um resíduo líquido, a gente tem que ficar muito atento aos resíduos sólidos que a gente produz todos os dias em casa, ou seja, ao nosso lixo. Se ele não for descartado da maneira correta, se for jogado na rua, em terrenos baldios, levados para lixões, eles podem atrair baratas, ratos e outros animais que podem transmitir doenças. Quando o lixo se decompõe, ele libera um líquido chamado chorume. Vocês já ouviram falar? O chorume contamina o solo e a água dos rios, córregos e lagos. Por isso é muito importante descartar o nosso lixo em locais próprios para isso. A disposição dos resíduos em aterros sanitários ajuda muito a preservar o solo. Isso porque nos aterros há a preocupação em evitar a contaminação do solo com chorume. Sigam essas dicas que a gente pode praticar para dar o destino correto ao lixo que a gente produz. Joguem sempre os lixos nas lixeiras. Ao descartar, separem os materiais que podem ser reciclados, como plástico, papel, vidro, metal. E doem aquilo que pode ser reaproveitado. Por exemplo, brinquedos e roupas, ao invés de descartar. A impermeabilização é o processo que impede a penetração da água no solo. Ela acontece quando as ruas são asfaltadas, com o uso de concreto nas calçadas e nas próprias construções. Como consequência, nos centros urbanos, quando chove, a água não consegue penetrar no solo e pode se acumular na superfície, causando enchentes. Vocês já viram imagens semelhantes a essa? A compactação é o processo que reduz a porosidade do solo. Isso quer dizer que os espaços presentes entre os grãos do solo diminuem. Isso é causado por causa do tráfego de veículos pesados no solo, como os tratores, ou de animais, como nas pastagens. Mas por que a redução da porosidade do solo é ruim? É ruim porque ela deixa menos espaço para a água e para o ar no solo. O solo, assim, fica pouco fértil, ou seja, dificulta o crescimento e a produção dos vegetais naquele terreno, porque as raízes não conseguem se desenvolver ali. Um solo compactado tende a ser pobre para a agricultura. Vimos várias atividades que podem degradar o solo. A gente precisa descobrir o que fazer para utilizá-lo de modo que ele atenda às necessidades do homem e o uso desse recurso pelas gerações futuras não fique prejudicado. A primeira dica é o plantio direto. Essa é uma técnica da agricultura em que uma nova plantação é feita ainda sobre o que ficou da plantação anterior. Após uma colheita de milho, por exemplo, os pés morrem e secam. No cultivo convencional, eles seriam derrubados e queimados. Só que no plantio direto, eles são apenas derrubados e as novas sementes são plantadas. Para quê? Para que os pés de milho antigos funcionem como uma cobertura para o solo, mantendo esse solo úmido por mais tempo e melhorando a sua fertilidade. Isso evita a perda de matéria orgânica e protege o solo contra a erosão.
Outra técnica muito utilizada para a conservação do solo é a adubação verde. Essa é uma técnica de plantio em que são usadas plantas que se associam com alguns micro-organismos e conseguem incorporar no solo o nitrogênio, que é um nutriente muito importante para o crescimento das plantas. Antes de se plantar o vegetal de interesse, pode-se cultivar as plantas que têm esses micro-organismos nas raízes. Por exemplo, o feijão, o amendoim. Assim, a necessidade do uso de adubos nessas plantações fica bastante reduzida. O terraceamento é outra técnica bastante utilizada. Ela consiste em cortar o terreno em curvas de nível, como vocês podem ver na imagem. Isso impede que a água da chuva ganhe velocidade à medida que vai descendo pelo terreno e ajuda a evitar a erosão. Outra técnica utilizada para a preservação do solo é a rotação de cultura. Essa é uma técnica de plantio que consiste em alternar culturas vegetais na mesma área. Vai evitar o esgotamento dos nutrientes do solo. É comum que uma das plantas utilizadas nessa alternância seja uma daquelas que se associa a micro-organismos que fixam nutrientes no solo, como a gente viu anteriormente. Bom, já falamos sobre o solo, sua poluição, medidas para sua conservação. Agora, vamos falar sobre a água. Quando a gente observa imagens da Terra, como as que vocês estão vendo aqui, é possível perceber que a maior parte do nosso planeta é coberta por água, não é mesmo? Mas como é essa água? A maioria é salgada e compõe os oceanos e mares. A água salgada é aquela que apresenta alta concentração de sal, principalmente o cloreto de sódio, e possui salinidade igual ou superior a 30%. Ou seja, ela é imprópria para o consumo. Menos de 3% da água do planeta é doce. A água doce permite o seu consumo por seres humanos. Ela pode ocorrer na superfície, dando origem a lagos, rios e geleiras. E pode se acumular também no subsolo, nos polos das rochas, formando o que a gente chama de aquíferos e também os lençóis freáticos. Quando chove, a água das chuvas penetra no solo e acaba reabastecendo essas fontes subterrâneas. A água doce dos aquíferos pode ser usada quando os chamados poços artesianos são perfurados. Todos nós sabemos que a água é um recurso natural essencial para os seres vivos. Nós dependemos da água doce e líquida para sobreviver e desenvolver nossas atividades diárias. Por exemplo, tomar banho, escovar os dentes, cozinhar os alimentos, entre outras. Como eu já disse antes, a maior parte da água que a gente tem no planeta é salgada. E da água doce que temos, parte se encontra em estado sólido nas geleiras, parte está em aquíferos de difícil acesso e parte não é própria para o consumo. Resultado? Apenas uma pequena porção dessa água doce está disponível para uso do homem. Qual a conclusão que a gente pode tirar disso tudo que eu falei? A conclusão, infelizmente, é que a água potável, ou seja, própria para o consumo humano, é um recurso escasso no planeta. E como tal, a gente tem que preservá-lo. Devemos tomar atitudes no nosso dia a dia que minimizem o desperdício de água e contribuam para a sua preservação. O que
vocês podem fazer para evitar o desperdício de água aí mesmo, na casa de vocês? Eu vou dar aqui algumas dicas que com certeza vocês já devem ter ouvido, mas não custa repetir, pois valem muito a pena e podem garantir a economia de litros e mais litros de água. Número 1. Deixem a torneira fechada enquanto escovam os dentes. Número 2. Aproveitem a água da máquina de lavar roupas para outras atividades, como lavar o passeio de casa ou lavar o carro. Assim vocês evitam de ligar a mangueira. Dica número 3. Antes de lavarem os pratos, retirem os restos de alimento que houver neles. Enquanto estiverem saboando a louça, mantenham sempre a torneira fechada. Dica número 4. Tomem banhos rápidos, no máximo 5 minutos. E fechem o chuveiro enquanto estiverem se ensaboando. Dica número 5. Cuidado para não ter vazamento de água em casa. Consertem sempre descargas de vasos sanitários e torneiras. Vamos retomar o que vimos hoje? Nós vimos que parte do planeta é formada por água e parte por terra. Devemos cuidar de todas as partes para preservar nosso planeta para as futuras gerações. Vimos que o solo pode ter diferentes usos, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo, que pode ser mineral ou vegetal. Porém, várias práticas podem degradar o solo, como a retirada da vegetação nativa, que o deixa exposto e facilita o processo de erosão. O uso de agrotóxicos e fertilizantes também poluem o solo, empobrecendo-o, e o tráfego de veículos pesados e animais causam a sua compactação, tornando-o pouco fértil. Vimos que para preservá-lo e conservá-lo podem ser aplicadas diferentes técnicas, como o plantio direto, a adubação verde, o terraceamento e a rotação de cultura. Falamos também sobre a água, que cobre a maior parte do planeta, mas a maior parte é salgada. E da água doce, só uma pequena porcentagem é potável. E por isso a gente tem que tomar medidas para sua conservação, tais como tomar banhos rápidos, fechar a torneira ao escovar os dentes, deixar a torneira fechada enquanto lavamos a louça, ensaboamos a louça, entre outras. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com ela. Eu vou ficando por aqui. Estudem, leiam. Um grande abraço. Tchau!